Vibe Mundial FM. E o tema do programa de hoje é mudança. Por quê? Porque mudança é aquilo que há de mais natural na natureza e em todos nós. Então, onde quer que você se encontre, anota aí, a partir do início do mês, o programa Antenas do Coração vai ao ar às terças-feiras, 15h30, em interatividade total. Hoje, inclusive, nós vamos abrir o fone do ouvinte, porque eu quero partilhar com você, saber a sua opinião, ou se você puder dar o seu depoimento pessoal sobre mudanças, vale a pena. E dentro do tema mudanças, nós falamos dos ritmos da vida. Vamos falar um pouquinho, se sobrar o tempo aí, de mudanças hormonais, menopausa, andropausa, enfim, tudo na vida é mudança e o quanto nós resistimos ou não. Então, a pergunta que eu inicio o nosso programa, a nossa atividade às sextas-feiras é: por que algumas pessoas, ou será que você é resistente à mudança? Eu percebi dentro da minha primeira atividade profissional como odontóloga, me especializei em buco, depois em orto e fui para a odontologia holística, que as partes, os órgãos, eles também respondem da mesma maneira como o indivíduo pensa. No início da minha atividade como ortodontista, eu colocava uma determinada força no aparelho, uma tração lá no elástico para o dente mudar de posição, e eu percebia que em alguns pacientes o dente se movimentava rapidamente, em outros nada acontecia. Em alguns, a mesma força não provocava mudança nenhuma. E aí, ouvindo este paciente, entendendo como era o funcionamento psíquico dessa pessoa, eu percebi que naquela onde o dente não movimentava, a pessoa não gostava de mudança, tinha medo do desconhecido, ela ficava sempre insegura quando ela tinha que tomar alguma decisão diante de uma situação nova. Então, olha só como as partes, e aí depois estudando a metafísica da saúde, nós percebemos que o corpo também fala quando a alma se sente ofendida, agredida, ou quando a alma resiste a determinadas mudanças que são inexoráveis, o corpo ele acaba gerando um processo de dor ou patologia. Então, tudo na natureza é mudança. Se você vai num lugar que você esteve há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, você vai perceber que tudo mudou, algumas coisas mudaram. E se você for daqui 1 ano, muito mais coisas irão mudar. O budismo, ele tem um conceito que eu gosto, ele diz que o homem, na grande maioria das vezes, sofre pela impermanência das coisas. Então, no budismo, o sofrimento do homem está muito atrelado a ele não querer a impermanência. Ele quer que tudo se mantenha estável, estático, da mesma forma. Mas, como dissemos, se tudo é mudança, por que você sofre, afinal de contas? Você sofre porque talvez esse apego ao passado, apego a uma determinada circunstância ou situação, esteja te impedindo de aceitar as mudanças e fluírem com elas. Eu tenho visto pacientes, por exemplo, cujos pais têm Alzheimer ou uma doença, e o quanto eles sofrem. Na grande maioria das vezes, eles me dizem: Márcia, eu sofro porque eu comparo a minha mãe, hoje com aquilo que ela foi. Mas a sua mãe, ela precisa ser amada por ser quem ela é agora. Então, essa visão romantizada que temos, comparando o outro, no caso a mãe, o pai como ele era, gera frustração, gera dor. Ou seja, você não está aceitando a mudança da vida. É claro que não temos como, muitas vezes, entender alguns processos ou a vontade de Deus que permite que um indivíduo, muitas vezes, entre nesse ciclo de dor ou de limitação psíquica ou física. Mas existe, naturalmente, um governo, uma sabedoria maior e muitas vezes nós temos que nos render a ela quando alguém parte, quando perdemos alguém por morte, desencarne, óbito ou separação. Quem já perdeu e está me ouvindo sabe da dor que passou ou está passando, e com todo respeito a você, nós convidamos você a pensar em desapegar-se,
Muitas pessoas estão aí frustradas enquanto está ocorrendo aí a pandemia e estão resistindo a uma mudança, né? Então, precisamos fluir com elas. Então, no primeiro momento, houve o isolamento, a máscara, né? Agora, muitas pessoas estão resistindo até a ideia da flexibilização, a ideia de voltar ao normal. Então, olha isso. Muitas vezes nós nos acostumamos, não é com o que é bom, mas com o que é ruim. E queremos ficar no que é ruim, apegados a essa visão de pobreza, de escassez, de falta, de limitação, de doença, impedindo o curso natural do rio da vida de fluir, né, para frente. Você já viu um rio correr para trás? Não corre. Então, por que o ser humano muitas vezes fica atrelado ou apegado ao passado e não aceita as mudanças que o presente está trazendo? O presente é sempre um presente. E hoje a consciência é deixar ir, em princípio, tomar consciência de que existe um fluxo natural de vida e que muitas vezes podemos estar represando este fluxo. Deixar ir aquilo que não serve, deixar ir alguns conceitos, algumas crenças limitadoras, deixar ir algumas negatividades, é garantir os meios para que o processo da vida se torne dinâmico outra vez. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que